Boa noite, meu nome é Fernando Salinas, sou presidente da ONG A Ciência do Nada e este aqui é o 7º vídeo da leitura do livro Autobiografia de um místico espiritualmente incorreto, o Osho. Você deve estar se perguntando por que eu estou gravando hoje aqui dentro do apartamento. Está chovendo muito, está fazendo vento, então infelizmente eu tenho que gravar aqui. Eu gosto de gravar na beira do mar, mas eu também descobri que tem outros lugares legais aqui para continuar a leitura do livro e, claro, os comentários. Bem, eu vou abaixar um pouquinho o volume. E vamos começar a leitura. Paramos na página 18, 1931, 1939, os primeiros anos da infância do Osho. E ele contava que adorava ficar na beira do lago, na casa dos seus avós maternos. Era um silêncio delicioso e somente era perturbado quando o chamado de um pássaro para o acasalamento soava naquele lago, mas depois daquele chamado do pássaro, parece que a paz se aprofundava. E assim o Osho conta sobre a sua infância. O Osho fala sobre a sua infância, os 7 primeiros anos. O lago estava cheio de flores de lótus, e eu sentava durante horas, tão contente comigo mesmo, que era como se o resto do mundo não tivesse importância. Os lótus, as garças brancas e o silêncio. Meus avós tomaram conhecimento de uma coisa, a de que eu gostava da minha solidão. Eles perceberam que eu não tinha nenhuma vontade de ir à aldeia e me encontrar ou conversar com alguém. Mesmo quando eles queriam conversar, minhas respostas eram sim ou não. Eu também não estava interessado em conversar com eles. Eles tomaram conhecimento de uma coisa, que eu realmente amava a minha solidão. E era um dever sagrado deles não me perturbarem. Assim, durante 7 anos consecutivos, ninguém tentou corromper a minha inocência. Ninguém. Aqueles 3 velhos que viviam na casa, o criado e meus avós, me protegeram de todas as maneiras possíveis para que ninguém viesse a me perturbar. Mas à medida que crescia, eu comecei a sentir um certo constrangimento. Por minha causa, eles não podiam conversar, não podiam ser normais, assim como as outras pessoas. O que geralmente acontece é vocês dizerem a uma criança: fique quieta, porque seu pai está pensando, o seu avô está descansando, fique quieta, fique sentado em silêncio. Na minha infância, aconteceu exatamente o contrário. Não sou de responder agora por que e como isso aconteceu. Apenas aconteceu. O crédito não é meu. Aqueles 3 velhos estavam sempre fazendo sinais uns aos outros. Não perturbe o menino, ele está tão bem. E acabaram por gostar do meu silêncio. O silêncio tem suas vibrações. Ele é contagiante. Em particular, o silêncio não forçado de uma criança.
Quando vocês precisam dizer, você vai apanhar se fizer bagunça ou barulho? Não, esse não é o silêncio. Esse silêncio não cria alegria, vibração. A vibração que acontece quando a criança está em silêncio por sua própria vontade, gostando, sem nenhum motivo, essa alegria não tem uma causa. Esse silêncio cria pequenas ondulações à sua volta. Em outras palavras, minha amiga, meu amigo, não um silêncio forçado, um silêncio na base do medo, mas um silêncio natural, um silêncio por vontade própria. Desse modo, foi só uma coincidência que eu tivesse passado 7 anos sem ser perturbado, sem ninguém para me repreender, para me preparar para o mundo dos negócios, da política, da diplomacia. Meus avós estavam mais interessados em me deixar ficar tão natural quanto fosse possível. Em especial minha avó. Ela foi uma das causas. Aquelas pequenas coisas que afetam todos os padrões da nossa vida. Ela foi uma das causas do meu profundo respeito pelo sexo feminino. Ela era uma mulher simples, inculta, mas imensamente sensível. Ela deixou claro a meu avô e ao criado: nós 3 vivemos um tipo de vida que não nos levou a parte alguma. Estamos tão vazios como sempre estivemos. E agora a morte se aproxima. E ela insistiu: não vamos deixar que esse menino seja influenciado por nós. Que influência podemos ter? Só faremos que ele fique igual a nós. E não somos nada. Vamos dar-lhe a oportunidade de ele ser ele mesmo. Meu avô e eu discutimos certa noite. Quando pensava que estava dormindo, dizia ela: você está me dizendo para agir de um modo e eu estou agindo de outro, mas ele não é nosso filho. Cedo ou tarde vai voltar para seus pais. O que vamos dizer a ele? Vocês não lhe ensinaram boas maneiras, nem etiqueta? Ele é absolutamente selvagem. O que ele está dizendo aqui, o Osho, é que em determinado dia, os avós, a avó e o avô, estavam discutindo. E eles estavam discutindo pensando que o Osho, criança, estava dormindo, mas ele não estava dormindo. Ele estava escutando a conversa. E o avô estava preocupado, porque mais cedo ou mais tarde, o Osho, aquela criança, ia ter que voltar para o convívio dos pais. E o que os pais iam dizer? Que ele era um selvagem? Então a avó do Osho respondeu: não se preocupe com isso. No mundo inteiro todas as pessoas são civilizadas. Têm boas maneiras e etiquetas. Mas qual foi o ganho delas? Você é bastante civilizado. E o que conseguiu com isso? O máximo que pode acontecer é os pais dele ficarem furiosos conosco. E daí? Deixe que eles fiquem furiosos. Eles não nos causarão nenhum dano. Na época de voltar, o menino vai estar grande o suficiente e os pais não vão mais conseguir mudar o rumo da vida dele. Sou imensamente grato a essa mulher. Meu avô estava cada vez mais preocupado, achando que cedo ou tarde seria responsabilizado. Eles dirão: nós deixamos o nosso filho com vocês e vocês não lhe ensinaram nada? Minha avó não permitia sequer um professor particular. Havia um homem na aldeia que poderia me ensinar pelo menos os rudimentos da língua e um pouco de matemática também, talvez geografia. Ele estudara só até o 4º ano primário. Os 4 anos básicos. Dessa maneira era chamada educação primária na Índia. Mas mesmo assim era o homem mais culto da aldeia. Meu avô tentou arduamente. Ele poderia vir aqui em casa e ensinar o menino.
Ele deve conhecer pelo menos o alfabeto e um pouco de matemática. Desse modo, quando o menino voltar para a casa dos pais, eles não poderão dizer que nós desperdiçamos completamente esses 7 anos. Mas a minha avó dizia: deixe que eles façam e digam o que quiserem. Durante esses 7 anos conosco, o menino deve ser ele mesmo, ao natural, e nós não vamos interferir. E o seu argumento sempre era: você conhece o alfabeto, para quê? Você sabe matemática, para quê? Você ganhou algum dinheiro, você quer que ele ganhe algum dinheiro e viva exatamente como você? E isso era suficiente para manter o velho homem em silêncio. Sem querer me comparar com o Osho, os meus pais, desde que a minha mãe descobriu que o meu pai tinha uma amante, a família se deteriorou. Eu era a única criança na casa. Os meus irmãos já eram jovens, minha mãe passou a ter aventuras com seus amantes, meu pai já tinha uma amante, meus irmãos saíam muito, eu era a única criança e ficava sozinho numa casa enorme. E eu compreendo perfeitamente o que o Osho quis dizer. Aquela solidão determinou o rumo da minha vida inteira. Eu tenho 45 anos. Olha onde eu estou agora. Na mesma situação de quando eu tinha 7 anos, 6 anos. Só. Fazendo o que eu quero. Do jeito que eu quero. Sem ter o rabo preso com ninguém. Não sou casado, não tenho time de futebol, não tenho religião. Sou um homem livre. E é assim que eu vim para esse mundo. E é dessa forma que eu vou partir. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Autobiografia de um místico espiritualmente incorreto. Meu amigo, seu amigo.